Olá pessoal, meu nome é Bianca Walsh, eu sou professora aqui da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. No seu programa de pós-graduação eu dou aula de redação científica e de metodologia científica. Eu fui convidada para conversar um pouco com vocês sobre o modelo, tentando ajudar o modelo, o roteiro, né, melhor dizendo, que vocês encontram já no site da INSE, que faz parte do processo seletivo de vocês. Esse roteiro ajuda vocês a estruturarem o pré-projeto de pesquisa, que é um requisito para essa seleção. Então eu vou conversar com vocês, oferecendo algumas recomendações a partir desse roteiro. A primeira coisa que vocês encontram lá é uma capa. Nessa capa vocês estruturam as informações da seguinte maneira: você tem o título do pré-projeto, e logo abaixo você deve incluir o seu nome, a linha de pesquisa que você previamente pesquisou no site, né, e com a qual você se afiniza, e a justificativa para a escolha da linha de pesquisa. E olha só que interessante, você já pode sinalizar o orientador pretendido, colocando 3 opções, né? E eu vou então passando item a item agora do desenvolvimento propriamente do projeto, do texto, né? Começamos com o objetivo geral. O objetivo geral, o roteiro diz: descreva o que você pretende atingir com essa investigação. Aqui eu quero falar com vocês particularmente sobre a construção do objetivo de vocês. Quero colocar isso em outros termos, que vocês pensem no tema, mas que de fato saiam do tema para um problema. O problema é que geralmente as pessoas ficam só no tema, em abstrações, os substantivos são muito abstratos, não há relações, você não constrói esse tipo de coisa. E é disso que eu quero falar aqui particularmente com vocês. Para você sair do tema para o problema, busque transformar os seus substantivos abstratos, do tipo o desempenho do aluno, em alguma coisa que você possa de fato medir. É uma nota no Enem, é algum tipo de comportamento, e estabelecer relações com algum outro fenômeno. Então, desempenho versus, por exemplo, questões de saúde mental. Mas, novamente, se você diz saúde mental, você ainda está no nível da abstração. Então, a ideia é que você traga para algo que possa ser medido ou algo que você possa construir para ser medido, que é o que a gente chama de construto. Então, essa relação do tema para o problema é sempre uma relação de especificação e de estabelecimento de relação. Não é um processo fácil. Esse processo, inclusive, ele é beneficiado de leitura. Quanto mais você lê sobre o tema do qual você partiu, melhor você chega à definição de problema, porque muitas vezes o seu problema é a continuidade de uma tradição de pesquisa, é uma lacuna que já foi sinalizada na literatura, enfim. Então, trabalhe bem o seu problema, porque aí o objetivo geral aparece. Os objetivos específicos, né, vêm de uma tentativa de organização desse pensamento geral. Então, na medida em que você chega ao problema geral, você só desdobra caminhos que você vai percorrer para lidar com aquele problema. Isso vai gerar objetivos específicos. O terceiro item do roteiro é o da justificativa. Essa justificativa você geralmente encontra na sua própria história, que são suas motivações, até enquanto na sua etnia, no seu histórico de vida, né? Nas questões que você já enfrentou. Geralmente essa justificativa está em parte situada em você mesmo, na sua história de vida ou na história do seu grupo social. Mas você também pode encontrar justificativas de novo na literatura, quando você trabalha bastante as 2 seções que tem mais contribuição retórica de um artigo de pesquisa, que é a introdução e a conclusão. Ali na conclusão, os autores, os pesquisadores, geralmente, né, falam como que o trabalho impacta socialmente ou a área em que eles estão. Mas é interessante, sobretudo, né, porque aqui é um programa interdisciplinar, em que há uma participação grande, além da estatística, das tradições humanas, né, e sociais,
que a sua própria história seja um motivador, uma justificativa para o seu estudo. Então explore isso, mas nunca se esqueça de explorar, burilar seu problema a partir de bastante leitura dessa área, desse território de pesquisa, desse nicho de pesquisa. A fundamentação teórica, então, é essencial do começo ao fim, né? Porque ela te ajuda a burilar o problema, você avança, você lê mais um pouco e vê como as pessoas, por exemplo, abordam problemas similares. Isso tem a ver com a metodologia, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas hoje o texto científico é um texto altamente costurado, né, em relação à sua voz, a tua voz como autor pesquisador, e as outras vozes autoras pesquisadoras, né? Então é um texto costurado, é um texto que se estrutura retoricamente com referência a outros trabalhos e que precisa disso. Inclusive isso é cobrado, por exemplo, na hora que você vai publicar, no processo de revisão de pares, né? Uma das coisas que sempre é ressaltada é: aqui tem pouca citação, você não buscou respaldo suficiente para apresentar alguma coisa, enfim. Então tomem cuidado na escrita do texto, em manter essa comunicação, esse diálogo com as várias vozes, sempre respeitando a ABNT, né? E, claro, seguir a lista de referências lá no final do documento, de acordo com as novas normativas. Simplificou-se o processo da citação usando o site, né? Enfim. Mas isso vocês podem ver ao longo do processo. O que é mais importante para mim, em termos de recomendação, é que, ao longo do texto, né, no que você costura a sua voz com as outras vozes, cuidado para não usar isso como bengala. Então, muitas vezes, o que a gente percebe de pessoas que estão amadurecendo sua escrita acadêmica é começar um raciocínio e, no meio desse raciocínio, suspender e trazer uma citação direta. E aí é como se você largasse a sua voz e fizesse um copia e cola e se garantisse nisso. Você não pode usar a citação alheia como bengala. Você precisa estar no controle o tempo todo. Até para você fazer uma citação direta, você precisa fazer uma preparação no texto, com suas próprias palavras, e aí sim abrir espaço, como se você estivesse preparando mesmo o cenário para aquela citação, quando for direta, entrar, né? Quando for indireta, claramente que a sua voz está no comando, e deve estar, porque senão vai parecer plágio, né? Você precisa falar daquilo que você ouviu, dando o crédito merecido, né? Então nunca façam isso de completar as frases com citações diretas. Isso não é elegante, isso denota inclusive uma falta de amadurecimento na escrita. Você precisa de fato ter o controle da voz, ainda que sua voz reconhecidamente seja costurada com outras vozes. Então cuidado com isso quando vocês forem trabalhar essa fundamentação teórica, que é quando vocês mais manifestadamente citam, fazem citações e fundamentação na literatura. Uma outra coisa que eu quero associar à fundamentação teórica, que é novamente a questão do problema. Se você faz um exercício de sair do tema para o problema, fazendo aquele movimento do abstrato para o concreto, tentando estabelecer possíveis relações, por exemplo, como a saúde mental, um aspecto mais digerido, claro, né, mais especificado, influencia o desempenho escolar, que também precisa ser mais digerido, mais detalhado, né? Eu estabeleci uma relação, eu trouxe os meus substantivos que estão muito abstratos para coisas mais concretas, mensuráveis ou passíveis de serem mensuradas. Se eu faço esse exercício lá no início do meu pré-projeto, eu gero sementes de busca para a minha busca de literatura. Então, se eu parto só de tema, eu fico comprometido ou comprometida
com uma generalização que não vai te ser interessante na hora que você vai fazer suas buscas de artigos científicos nas bases que você costuma buscar. Então, existem várias, o portal Capos Periódicos, o Science Direct, o ERIC, que é uma base mais educacional. Existem várias bases e quando você vai para essa base, se você busca usando abstrações, você se perde. Então, eu também recomendo que esse exercício do tema para o problema seja, inclusive, antes, né? Claro que você pode ter feito leituras antes de chegar ao tema ou problema, mas que vocês parem um pouquinho e pensem no problema para que este problema seja uma semente de busca, né? E aí sim eu vou ter retorno de artigos científicos mais relevantes para aquilo que eu quero fazer, em vez de partir, por exemplo, de uma frase-tema que vai te gerar palavras-chave que são muito gerais. Uma frase-problema vai te gerar palavras-chave, palavras semente de busca, que vão te levar a caminhos mais certeiros no sentido de você refinar a sua própria pesquisa. Então, é isso que eu queria falar a respeito da fundamentação teórica, que é o quarto item do roteiro, e como isso se liga a uma boa definição de problema. No que se refere ao quinto item, que é a metodologia, está aqui, né? Descreva o tipo de pesquisa que será realizada, como a pesquisa será realizada, qual método, procedimento serão utilizados para conduzir a investigação. Este programa é um programa interdisciplinar, tem estatística, tem pesquisa com território, tem questões sociais, demografia, envolve uma série de áreas de saberes. Então, pesquisas qualitativas e quantitativas são bem-vindas e a mistura dos dois mais ainda interessante, né? Quero dizer que a partir de um problema, né, a gente consegue saber que tipo de tradições são usadas naquele problema. Então, se é um problema muito específico e que você quer ganhar profundidade, você vai provavelmente optar por algum instrumento qualitativo, né? Você vai buscar fazer um estudo de caso, vai fazer uma exploração, optar por caminhos exploratórios, provavelmente pesquisas do tipo introspectivas, que envolvam questionário, que envolvam entrevista, depoimentos orais, etc. Se você tem um problema em que você também tem um desejo de mais generalização, você provavelmente vai querer alguma coisa mais quantitativa, que te permita generalizações, mas elas são mais horizontais, não te dão tanto aprofundamento. E você pode combinar as duas coisas. A vantagem do aprofundamento é que você gera novos insights, que você não consegue generalizar para uma população que você está considerando, mas você, a partir daqueles insights, o que pode ser muito interessante, sobretudo para nível de mestrado, você pode, no futuro, cruzar com alguma perspectiva mais quant e, então, conseguir fazer generalizações, se isso é possível e se é interessante também. Tudo isso tem que ser medido. Então, essas são as perguntas que vocês devem se fazer quando pensarem metodologia, né? E quando a gente envolve os dados estatísticos, a gente precisa pensar algumas coisas, como fontes de dados. E aqui é importantíssimo que vocês vejam viabilidade. Se você não está trabalhando com dados oficiais, né, do tipo que o IBGE produz, que os ministérios produzem, né, todo o Sistema Estatístico Nacional das informações oficiais do país produz, então você precisa ver se você tem facilidade de conseguir esse dado. Por exemplo, em segurança pública, e não de maneira alguma esse tipo de estatística é menor, só é produzida de forma diferente, a gente tem muita lacuna no sistema estatístico oficial. Então, entram as estatísticas públicas, e não é à toa que o nosso programa tem estatísticas públicas no nome, porque a gente tem uma abordagem mais ampla, porque em alguns momentos as estatísticas oficiais vão deixar brechas. Então, o Fórum Nacional de Segurança é uma organização
de natureza civil, não é governamental, mas produz dados reconhecidamente de qualidade em termos de segurança pública. Então, é preciso que você defina suas bases de dados, onde você pode saber isso, e provavelmente o seu estudo vai te ajudar a ver isso, né? Onde as pessoas buscam os dados. Em geral, as pessoas optam por usar bases de dados já existentes, reais, fidedignas, de qualidade, as estatísticas públicas ou as estatísticas oficiais. Eu vejo aqui com frequência nos meus alunos, né, a mudança do rumo de pesquisa justamente porque eles não pensaram e não refletiram sobre a viabilidade de produzir dados para aquela investigação imaginada, para aquele problema pensado. Então, tente antecipar esse tipo de coisa, se é alguma coisa que envolve dados privados, o quanto isso talvez você tenha que negociar, né, se você tiver essa possibilidade, com o dono do dado, né, se você de fato vai conseguir ter acesso a isso, ou se você tem fôlego para gerar dados primários, se essa for a sua escolha. Então, a fonte de dados que está aqui no número 6, né, como um item de roteiro, né, precisa considerar essas questões, né? É claro que nesse item 6, não acho que vocês devam entender que sempre é preciso trabalhar com uma base de dados já existente, ou se não for este o caminho, que vocês precisem gerar dados primários a partir de pesquisas do tipo survey. Não necessariamente, a gente tem aqui produções, dissertações e teses que fazem apenas estudos exploratórios e não menos importantes, claro que vão gerar dados primários, mas não dados estruturados, como numa pesquisa do tipo survey, estruturados dessa forma, né? Mas pode ser que a gente tenha como dados algumas histórias orais, né? Se você adota uma abordagem de campo, numa perspectiva etnográfica, né? Então, considerem essa questão, né, que não queremos aqui uniformizar de que ou você produz dados em grande escala ou você precisa sempre acessar uma base de dados, porque a gente tem uma variedade de tipos de pesquisa aqui. E, finalmente, esse quesito do roteiro é mais para os alunos de doutorado. Vocês passam a, então, antecipar os resultados que você espera alcançar com a sua investigação. Aí, novamente, se o problema estiver bem estruturado, a partir desse problema que gerou uma semente de busca mais precisa, mais orientada para você, você fez uma leitura nas referências teóricas, que você organizou um possível caminho de pesquisa, vai ser natural, né, que você faça esse movimento de dedução de quais os resultados que você vai tirar daí. Por último, esse item 8 das referências bibliográficas, reforço aqui, não esqueçam de consultar a última atualização das normas referentes a referências e citações, que é de 2023 e simplifica algumas das formas de citar, por exemplo, quando você coloca sites, links, né, referentes à literatura. Então, com essas recomendações, eu desejo muito boa sorte no processo seletivo de vocês e eu espero encontrá-los todos aqui com um projeto bem bonito e um caminho pela frente. Obrigada. PTEP, a pós-graduação da AENSE e do IBGE.